As eleições americanas são tão importantes assim? Essa é uma pergunta que, com todos esses noticiários falando sobre, talvez tenha surgido na sua cabeça. E realmente, se você parar para pesquisar sobre na internet, jornais e noticiários do mundo todo estão voltados para cobrir essas eleições, entre aspas, ignorando outros acontecimentos de grande repercussão, como a guerra na Ucrânia, a guerra Israel-Hamas e a crise na Venezuela, que podem e são importantes para o contexto mundial. Mas por que essas eleições são tão importantes? É isso que eu vou te explicar no vídeo de hoje, o motivo de tamanha importância, o porquê dessa influência toda, algumas possíveis consequências dos resultados da eleição, tanto para os Estados Unidos quanto para o mundo, além de outras questões que vou respondendo ao longo desse vídeo. Então fica até o final para entender tudo. Mas antes disso, salve rapaziada, sem mil Casa History, eu sou o Negão e estamos de volta hoje para falar sobre as eleições americanas desse ano. Uma das eleições que prometem ser uma das maiores da história. Então deixa o likeão, para fortalecer a tropa da mão e vamos nessa. São desses cara preta. Na baixa não. Me deixa longe dessa. Não vou perder meu tempo com indireta na minha lei. Bom, rapaziada, pra gente começar naquele pique é importante te fazer uma pergunta. Por que os Estados Unidos são tão relevantes? Essa pergunta pode ser meio nada a ver com a pergunta central do vídeo, mas essa pergunta é muito importante porque hoje estão acontecendo várias eleições ao mesmo tempo, com as municipais, que no momento da gravação desse vídeo estão acontecendo na sua fase de segundo turno. Mas porque justamente as americanas estão tendo destaque, mesmo outras eleições acontecendo. Acho que agora você entendeu o objetivo dessa pergunta. E para responder ela, precisamos voltar para o ano de 1917, o que aconteceu nesse ano, a Primeira Guerra Mundial, que futuramente vou fazer um vídeo sobre. Então é importante que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho, pois quando eu postar esse vídeo, você será um dos primeiros a ver. Mas voltando para o assunto, eu citei esse ano, pois é justamente um ano que os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial no lado dos aliados, mas os americanos estão envolvidos no conflito desde 1915, ajudando os aliados com armas, médicos e principalmente com dinheiro, pois na época, os aliados, apesar de ser países muito ricos, os países do eixo, por serem muito fortes militarmente, meio que obrigavam os aliados a gastarem cada vez mais com a guerra. E como os Estados Unidos já estavam bem economicamente na época, e como constantemente os aliados compravam as armas americanas, os Estados Unidos se consolidavam cada vez mais a sua economia, tanto que na época, o povo americano era extremamente feliz, pois podiam comprar tudo o que quisessem, e essa ajuda aos europeus foi muito importante, porque após a Primeira Guerra, a Europa se viu em débito com os americanos, expandindo sua influência para além das Américas. Isso aumentou ainda mais com a vinda da Segunda Guerra, onde agora os americanos estavam envolvidos diretamente desde o começo do conflito, mas preciso te explicar antes sobre a crise de 1929, afinal, não é toda hora que os americanos são fortes e economicamente bem. Essa crise na bolsa, juntamente com a cultura consumista exagerada do povo americano e com outros fatores, fizeram os Estados Unidos quebrarem de vez. Mas no vídeo dedicado no futuro, eu vou explicar melhor sobre. Depois dessa crise, os americanos voltaram a investir em outros países, mas sendo deles o próprio Brasil, que pediram para o Brasil ajudar na Segunda Guerra. E o nosso país, por estar em débito com os States, foi e entrou na Segunda Guerra pelos aliados. E depois dessa guerra, os States novamente ajudaram financeiramente na reconstrução da Europa, e foram recomeçados no Tratado de Versalhes, ganhando uma zona de influência no território alemão. Eu acho que deu para dizer qual que é a resposta. Essa estratégia de investir em outros países deu tão certo que alguns deles, a economia foi construída pelos próprios americanos. Países como o Brasil e a Polônia, e entre muitos outros, tem muito a agradecer hoje em dia para os americanos. Investir em outros países, até fazer parte da sua economia, foi a chave essencial para o tamanho da sua influência dos Estados Unidos hoje. Opa, senhor! R$2 ou um presente misterioso? Um presente misterioso, é claro. Maravilha! Então o que você pegar aqui é seu. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Agora que você entendeu o motivo de tanta influência, podemos partir para outra pergunta. Por que as eleições americanas são tão importantes? Essa pergunta vai ter a resposta um pouco mais curta, pois a resposta da pergunta anterior ajuda bastante nessa de agora. Obviamente, as eleições presidenciais americanas, como qualquer outra, são naturalmente importantes por ser a escolha do governante de um país. Mas os States, com a sua estratégia de política externa, ganham tanta relevância que hoje não só além de decidir o futuro do país, decidir também o futuro do mundo. E isso acontece já há um bom tempo. Uma prova disso é a Guerra Civil Americana, que inclusive tem vídeo aqui no canal. É um dos primeiros que postei, mas dá pra entender de boa. Mas já te adiantando, nesse vídeo eu falo que um grande fator que foi crucial para o desenrolar dos acontecimentos foi justamente as eleições presidenciais daquela época, pois naquele ano o sistema escravista era a pauta principal das eleições, e depois que a guerra acabou, o sistema escravista também tinha acabado e influenciou a extinção do sistema no mundo todo.
Mas se não fossem as eleições americanas, a escravidão seria extinta bem mais tarde, ou até mesmo permanecida até os dias de hoje. Outro acontecimento importante foi as eleições de 1932, que elegeram Franklin Roosevelt, que salvou os Estados Unidos da crise de 1929 que eu tinha falado antes, e começou a sua estratégia de política externa que fez a influência dos americanos ser o que é hoje. Então já deu para perceber mais ou menos que as eleições americanas são muito importantes, pois são elas que determinam o rumo que o país vai tomar, se vai se manter como grande potência ou se vai começar a entrar em crise. E por conta da sua grande influência, são as eleições americanas que determinam a relação dos States com os outros países. Para exemplificar melhor, imagine o cenário de Kamala Harris ganha as eleições e contra as políticas de Lula e começa a retirar o capital que estava sendo investido no país. Uma das primeiras consequências das várias que poderiam acontecer seria o real se desvalorizar a níveis altíssimos e causar uma crise financeira no Brasil. Por isso as eleições americanas são tão importantes, tanto a nível nacional quanto a internacional. Bom, rapaziada, na introdução desse vídeo eu citei as guerras de Israel e a da Ucrânia, que podem ter sido só exemplos aleatórios na introdução, mas na verdade elas têm total ligação com as eleições, e com isso entramos no terceiro tópico desse vídeo: o que as eleições americanas podem gerar. Ao longo desse vídeo, eu já mostrei alguns tipos de consequências que as eleições americanas podem gerar, mas ainda existem muitas outras possibilidades que podem acontecer, e as eleições desse ano podem ser cruciais para isso. E já te adianto outra pergunta: por que justamente as eleições desse ano podem ser as maiores da história? Essas perguntas estão totalmente ligadas uma à outra, e para responder, eu preciso te explicar um pouquinho do que está acontecendo atualmente nos States e com o que estão envolvidos. Para começar, foi bastante noticiado que os States estavam apoiando a Ucrânia, mas financeiramente. É a exata postura que os americanos estavam tomando durante o período da Guerra Fria, que futuramente vou fazer um vídeo dedicado. Mas para entender um pouquinho melhor na prática como essa postura funciona, temos vídeos sobre a Guerra do Vietnã, do Afeganistão e das Coreias, então seria interessante você assistir esse vídeo. Aproveita que vai entrar no canal e se inscreve aí, porque temos vários vídeos de história para você assistir. Mas voltando para o assunto, a postura americana durante a Guerra Fria foi basicamente apoiar financeiramente conflitos locais pelo mundo para impedir que a Rússia tivesse influência sobre aquele local, porque se os States e os russos entrassem em conflito direto, não ironicamente o mundo iria acabar, e atualmente os Estados Unidos estão apoiando tanto a guerra da Ucrânia quanto Israel, mas diferente da Guerra Fria, os States não estão tão ativos nesses conflitos quanto antigamente. Uma das consequências que podem ser geradas depende justamente de quem ganhar essas eleições, pois caso o presidente eleito decidisse ser mais ativo na Ucrânia, a Rússia iria responder à altura e começar a avançar ainda mais pelo território ucraniano, enquanto ameaça os Estados Unidos. Se o caso fosse Israel, países maiores como Irã iriam intervir e deixar as coisas ainda piores do que já estavam. Por mais que esse tópico seja mais especulativo, essas consequências que apresentei agora são possibilidades bem próximas da realidade, isso na esfera internacional. Na nacional, essas eleições vão determinar, por exemplo, o futuro da economia americana, pois nos últimos anos, apesar de serem números altos e positivos, a economia americana parece dar indício de uma possível queda, e isso já é uma pauta abordada nos debates presidenciais. Lembrando que os States, como a maioria dos países, ainda sentem economicamente os prejuízos causados pela pandemia, mas alguns especialistas se intrigam pela recuperação não tão rápida como previsto dos Estados Unidos. Essas eleições vão decidir se os números vão se acentuar de forma negativa ou não. E assim chegamos no último tópico do vídeo. Vale a pena acompanhar as eleições? Eu já te respondo que sim, vale muito a pena acompanhar essas eleições, principalmente agora que na postagem desse vídeo as votações vão começar agora dia 5 de novembro, e particularmente eu não te aconselho a acompanhar ferrenhamente passo a passo de tudo que está acontecendo, mas é sempre bom procurar saber o que está acontecendo nos Estados Unidos, até porque é um assunto muito importante, assim como eu te provei nesse vídeo, e que deve ser dada toda a atenção. Essas eleições vão afetar os brasileiros de alguma forma e, consequentemente, o mundo, positiva ou negativamente.